Nos bastidores do futebol brasileiro, poucas notícias têm o potencial de gerar tanto burburinho quanto a possibilidade de um patrocínio milionário envolvendo o Flamengo. E dessa vez, a movimentação veio de forma inesperada, pegando até mesmo membros da alta cúpula rubro-negra de surpresa. Um gigante do mercado asiático, que atua nos setores de tecnologia, e-commerce e entretenimento digital, entrou em contato direto com representantes do clube para manifestar interesse em uma parceria que, segundo fontes ligadas à negociação, pode ser uma das maiores já vistas na história do futebol sul-americano. A história começa com um encontro discreto, realizado no Rio de Janeiro, no início da semana passada. Executivos estrangeiros chegaram ao Brasil em um jatinho particular, vindos de Singapura, e seguiram diretamente para uma reunião em um hotel de luxo na Barra da Tijuca. Fontes internas afirmam que o grupo em questão representa uma empresa de capital aberto avaliada em dezenas de bilhões de dólares na Bolsa de Hong Kong, com forte atuação em mercados emergentes e presença consolidada em países como China, Índia, Indonésia e Emirados Árabes. A empresa, cujo nome ainda é mantido em sigilo absoluto por cláusulas de confidencialidade, enxerga no Flamengo não apenas um clube de futebol, mas uma plataforma de expansão de marca para a América Latina e, por consequência, para comunidades latinas espalhadas pelo mundo. A estratégia é clara: associar o peso e a paixão da marca Flamengo à força de distribuição e alcance global da empresa asiática, criando uma sinergia comercial que vá muito além do patrocínio de camisa. O ponto que mais impressiona é o tamanho do investimento previsto. Os executivos deixaram claro que não vieram ao Brasil para conversas superficiais. A proposta inicial, segundo fontes, gira em torno de R$ 450 a R$ 500 milhões por um contrato de 4 a 5 anos, colocando o Flamengo no patamar das principais potências mundiais em termos de arrecadação com patrocínios. Mais do que isso, o acordo incluiria naming rights do centro de treinamento do Ninho do Urubu, além de inserções de marca em ativações digitais, redes sociais e até no uniforme de treino e viagens internacionais. Nos corredores do clube, a conversa já é de que o Flamengo, caso aceite, poderia ultrapassar de longe qualquer outro time brasileiro no ranking de receitas fixas. Hoje, contratos desse porte são comuns apenas entre clubes europeus como Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique e PSG. Um dirigente ouvido pela reportagem resumiu o impacto: se isso fechar, o Flamengo deixa de ser só o maior do Brasil para se consolidar como um dos mais ricos fora da Europa. O projeto, no entanto, vai além da questão financeira. A empresa asiática teria proposto investir também em academias de futebol do Flamengo em países estratégicos, como China, Índia e Indonésia, mercados que juntos somam mais de 3 bilhões de habitantes. Isso permitiria ao clube não apenas vender produtos oficiais e licenciar sua marca, mas também captar talentos em regiões pouco exploradas pelo futebol sul-americano. É o que alguns especialistas chamam de soft power esportivo, em que o clube se torna um veículo de influência cultural e comercial. A negociação, por enquanto, está em fase inicial, mas já movimenta o departamento de marketing e a diretoria executiva. O desafio será equilibrar a entrada de um patrocinador de peso com a manutenção das parcerias atuais. Isso porque o Flamengo tem contratos robustos em vigor, e qualquer mudança exigiria ajustes e, possivelmente, indenizações. Outro ponto delicado é a política interna. Parte da oposição teme que um acordo tão grande possa gerar dependência excessiva de um único parceiro, o que poderia enfraquecer o poder de barganha do clube no futuro. Além do aspecto político, há a questão da identidade. Alguns conselheiros defendem que, antes de fechar, o Flamengo precisa analisar se a filosofia da empresa asiática está alinhada aos valores e à imagem do clube. Isso porque o histórico de algumas gigantes da Ásia inclui polêmicas trabalhistas e ambientais, o que poderia gerar repercussões negativas entre torcedores e patrocinadores secundários. A diretoria, ciente disso, já solicitou uma análise minuciosa de compliance e due diligence para avaliar possíveis riscos. Do lado da torcida, a notícia caiu como uma bomba, no bom sentido. As redes sociais rapidamente foram tomadas por comentários, memes e especulações sobre qual seria o gigante asiático misterioso. Nomes como Alibaba, Shopee, Tencent e ByteDance, dona do TikTok, começaram a circular nos grupos de WhatsApp e fóruns online. Torcedores mais otimistas já imaginam o Flamengo jogando amistosos na China ou na Índia, com estádios lotados e produtos oficiais sendo vendidos em cada esquina. Se por um lado há entusiasmo, por outro, o segredo em torno do nome da empresa aumenta a curiosidade e o suspense. Fontes próximas às negociações garantem que o sigilo é estratégico, para evitar interferências externas ou pressão de concorrentes. Afinal, empresas desse porte costumam ter disputas intensas de mercado,
e qualquer vazamento prematuro poderia ser usado contra elas. O próximo passo deve ser uma nova reunião marcada para acontecer em Dubai, onde representantes do Flamengo e da empresa asiática vão discutir valores finais, contrapartidas e cronograma de implementação da parceria. Caso tudo avance conforme esperado, o anúncio oficial pode acontecer ainda no segundo semestre, com a estreia do patrocinador prevista para a temporada de 2025. O que está em jogo não é apenas um contrato de patrocínio, mas uma possível mudança de patamar para o Flamengo no cenário global. Com um parceiro asiático bilionário, o clube teria condições de reforçar ainda mais o elenco, investir em infraestrutura de ponta e consolidar sua marca no exterior de forma inédita para uma equipe sul-americana. Se esse acordo se concretizar, podemos estar diante de um dos momentos mais importantes da história comercial do Flamengo, comparável ao impacto que a chegada de grandes patrocinadores teve no crescimento meteórico de clubes europeus nas últimas décadas. Até lá, resta acompanhar de perto cada passo dessa negociação que, embora tenha surgido do nada, tem tudo para se tornar o grande assunto do futebol brasileiro em 2025. Se a primeira parte dessa história já parecia digna de roteiro de filme, a sequência mostra que o enredo está longe de perder força. Nos bastidores, cada reunião, cada troca de e-mails e até mesmo cada telefonema sobre o possível patrocínio do gigante asiático ao Flamengo são tratados como assuntos de Estado. Não é exagero dizer que a negociação passou a fazer parte da agenda estratégica do clube para os próximos anos, e o que está sendo planejado vai muito além de cifras. Depois do encontro inicial no Rio de Janeiro e da repercussão interna, a diretoria do Flamengo decidiu formar um comitê especial para lidar exclusivamente com essa proposta. Nele, estão presentes nomes de peso do marketing, do jurídico, do financeiro e até membros ligados ao departamento de futebol. A ideia é que todos os setores impactados por um acordo dessa magnitude sejam ouvidos desde o início, evitando surpresas no futuro. Segundo informações obtidas junto a fontes ligadas ao clube, o pacote oferecido pelo gigante asiático é, na verdade, um projeto de integração global, e não apenas um contrato de patrocínio de camisa. O Flamengo teria direito à participação em lucros de plataformas digitais da empresa, uso de tecnologias exclusivas para análise de desempenho no futebol e acesso a redes de distribuição de produtos em mais de 50 países. Um ponto que tem chamado a atenção é o interesse dos asiáticos em naming rights não só do CT, mas também de competições amistosas que o Flamengo possa organizar. O plano prevê a criação de um torneio anual com sede itinerante, levando o clube para diferentes cidades da Ásia e da África, com transmissões globais e patrocínio principal do próprio parceiro. O objetivo? Transformar o Flamengo em um nome conhecido até mesmo em mercados onde o futebol sul-americano raramente chega. Mas como toda grande negociação, existem os poréns. A primeira barreira é contratual. O Flamengo ainda tem compromissos em vigor com outros patrocinadores, incluindo cláusulas de exclusividade em determinados segmentos. Para que o acordo com o gigante asiático avance sem risco jurídico, será necessário renegociar termos e, possivelmente, indenizar empresas parceiras atuais. É aqui que entra a habilidade política da diretoria, que precisa equilibrar a empolgação com um novo investidor e a manutenção de relações sólidas com parceiros que já colocaram dinheiro no clube. A segunda barreira é política. Dentro do próprio Conselho Deliberativo, há vozes contrárias à ideia de concentrar tanto poder e visibilidade em um único patrocinador. O argumento é que, embora os valores sejam tentadores, a dependência financeira de um parceiro estrangeiro pode criar vulnerabilidades, especialmente em tempos de instabilidade econômica global. Basta uma crise no mercado asiático para que todo o planejamento orçamentário do clube seja colocado em risco. O contraponto a esse argumento é simples. O futebol moderno é movido por grandes contratos, e quem fica para trás perde espaço. Basta olhar para exemplos como o do Manchester City, que após a entrada de capital dos Emirados Árabes mudou completamente de patamar, ou do PSG, cuja parceria com Qatar Sports Investments transformou o clube francês em uma potência mundial. Dirigentes rubro-negros mais entusiasmados acreditam que essa é a chance de o Flamengo dar um salto semelhante, adaptando o modelo à realidade sul-americana. Enquanto as discussões internas fervem, os asiáticos seguem agindo de maneira calculada. A empresa enviou ao Flamengo um documento de 120 páginas detalhando não apenas a proposta financeira, mas também um plano de ações conjuntas para os primeiros 24 meses de contrato. Entre as iniciativas listadas, destacam-se academias de futebol em Xangai, Mumbai e Jacarta, todas com o escudo do Flamengo e intercâmbio de atletas e treinadores. Lojas oficiais do clube em shoppings de alto fluxo na China e na Indonésia, com integração a plataformas de e-commerce. Produção de conteúdo audiovisual exclusivo para o mercado asiático,
incluindo documentários e séries sobre o Flamengo. Aplicativo oficial com tradução para mandarim, hindi e bahasa indonésio, integrando venda de ingressos, produtos e acesso a conteúdos VIP. O nível de detalhamento impressionou até os mais céticos dentro do clube. Um membro do conselho admitiu em caráter reservado: "Eu achava que era só mais um patrocinador querendo colocar a marca na camisa. Mas eles vieram com algo que envolve futebol, marketing, tecnologia e internacionalização. É muito maior do que eu imaginava." A pressão externa também começou a aparecer. Rivais no futebol brasileiro já teriam sido sondados por empresas concorrentes desse mesmo grupo asiático, numa clara tentativa de medir o mercado. A estratégia é simples: ou o Flamengo fecha logo, ou eles podem levar a ideia para outro clube de massa no Brasil. Essa movimentação, obviamente, aumentou o senso de urgência na Gávea. No cenário ideal para o Flamengo, o anúncio do acordo aconteceria em grande estilo: evento transmitido ao vivo, presença de estrelas do elenco, do presidente do clube e dos executivos asiáticos, além de ativações simultâneas em pontos estratégicos do Rio de Janeiro e em capitais asiáticas. O planejamento prevê até projeções do escudo do Flamengo em prédios icônicos como o Burj Khalifa, em Dubai, e a Torre de Xangai. O que está em jogo não é apenas dinheiro. É um reposicionamento global. Com um parceiro desse porte, o Flamengo teria musculatura para disputar não só jogadores caros no mercado internacional, mas também para influenciar decisões políticas dentro do futebol mundial. Isso porque o grupo asiático tem relações estreitas com federações e confederações de vários continentes, o que poderia abrir portas para convites em torneios de prestígio, patrocínios secundários e até colaborações com clubes europeus. No entanto, como todo grande movimento, o risco existe. Um acordo mal costurado pode gerar conflitos de interesse, desgastes políticos e até perda de identidade junto à torcida. Por isso, a diretoria sabe que precisa agir com frieza estratégica, avaliar cláusula por cláusula, projetar impactos a longo prazo e, principalmente, garantir que o Flamengo continue dono de sua própria narrativa. Seja qual for o desfecho, o simples fato de um gigante asiático aparecer de forma tão repentina e com tamanha disposição para investir já mostra um novo patamar em que o Flamengo se encontra. O clube deixou de ser apenas uma potência nacional para se tornar um ativo global cobiçado por empresas que enxergam no futebol não só esporte, mas também cultura, entretenimento e, claro, negócios bilionários. E como disse um dirigente em tom quase profético, ao final de uma das reuniões: "Se fecharmos isso, o Flamengo que conhecemos hoje vai parecer pequeno perto do que ele pode se tornar amanhã."